Então, gente, começando o segundo episódio do Aqui Pode CREA Júnior RS. A gente está aqui hoje, já que estamos no mês de março, né? Em alusão a esse mês muito importante para nós mulheres. Estamos aqui com uma mesa somente composta por mulheres. Posso dizer todas maravilhosas, tanto no sentido profissional quanto pessoal. Sempre agradecer a presidente por sempre aceitar os nossos convites, as nossas ideias. Em nome dela também agradecer a participação da Mai, atualmente como coordenadora do Programa Mulher do CREA Gaúcho. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais também, que eu tenho um carinho imenso, de outros estados. A Jordana, lá de Santa Catarina, do CREA Júnior de Santa Catarina, e a Marcela, do CREA Júnior do Mato Grosso. Então, gente, a ideia desse episódio é justamente falar sobre a importância da soberania feminina nesse âmbito da engenharia. O papel das mulheres no fortalecimento de todas as áreas, mas mais dessas áreas tecnológicas. Do quão importante é o olhar feminino, o quão é importante ter mulheres em cargos de liderança. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Coisa boa a gente estar nesse segundo episódio. Vocês estão vendo que a gente está aqui num ambiente, aqui no podcast da Mútua. A gente está aproveitando aqui a nossa passagem por Brasília, né? E a gente fez esse encontro. Então, agradecer aí ao presidente Joel pela cedência, a toda a equipe. E que coisa boa a gente poder estar falando aqui com a Jordana, com a Marcela, né? CREA Santa Catarina e CREA Mato Grosso. Me corrija, que de memória não fiz as anotações, a colinha. Mas que coisa boa a gente estar falando aqui com as jovens lideranças, né, Mai? A Mai, ela estava como minha inspetora-chefe. Eu sempre que encontrava com ela dizia minha chefe, né? Que ela é inspetora, por uma coincidência, a inspetora da inspetoria que eu faço parte, né? E agora ela está como nossa representante ali da região, a nossa representante da Zonal Sinos, que nós temos ali 5 inspetorias, entre elas a minha. Então é muito bacana a gente ver a trajetória de cada uma, né? A gente valorizar a história de cada uma, né? Eu acho que é importante a gente realmente apoiar com sinceridade o que a gente faz umas para as outras, né? E a gente às vezes se cobra muito. Eu até ontem fiz uma postagem ali de cobrança, que a gente deve se cobrar menos. A gente é muito exigente, eu acho, com a gente, espera resultados das ações. Enfim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais leve. Eu falo isso para mim mesma, né? Como se eu estivesse falando na frente do espelho, então é difícil a gente não se cobrar, né? Mas é muito bom estar com vocês aqui, para a gente sempre aprender, né? Principalmente com as meninas aí que talvez tenham outro olhar, né, Mai? Lá do Mato Grosso, de Santa Catarina ali, nossa vizinha pertinho, mas talvez a experiência de vocês é uma experiência, uma visão diferente. E eu acho que é bacana quando a gente fala com a galera do CREA Júnior das expectativas que tem, né? Porque às vezes a gente tem um direcionamento do programa que a gente às vezes imagina que é o direcionamento que está certo. E a gente tem que corrigir o rumo, né? Enquanto a gente está nessa viagem, nesse bilhete que a gente pegou, o mesmo bilhete, né? Do mesmo vagão. Eu gosto de pensar assim. Então, que coisa boa que a gente está podendo conversar. Né, Mai? As demandas que vão surgindo e que vão dando direcionamento. E isso acontece também no nosso programa Mulher. Como tu disse, eu estou como coordenadora do programa Mulher esse ano de novo. E desde que a presidente Nancy implantou ele em 2021, né? 21, né? Nós já tivemos muito avanço dentro do programa. Eu acho que o nosso programa ele está crescendo e ele tem que abrir outras frentes, né? Eu acho muito importante a participação de vocês, porque o programa Mulher ele foi criado para as mulheres serem mais valorizadas dentro da nossa área, que ela é uma área historicamente muito masculina, né? Mas ela é historicamente muito masculina porque tem um maior número de homens e a gente vai tendo valor, vai tendo mais participação na medida que nós vamos aumentando o nosso número dentro do sistema. E isso é uma lição que vai ficar para vocês, né, meninas? Que tem que incentivar as meninas a participarem das nossas profissões, né? Eu acho que
é muito interessante essa integração junto com o CREA Júnior, porque é vocês que são o CREA, né? Nós somos, estamos, mas tudo é um ciclo. Não, e é muito importante a gente falar sobre números, sobre avanços que a gente teve ao longo do tempo. Digo pela minha família mesmo, sou de uma cidade mais do interior do estado, e ainda é estranho para algumas pessoas dizer que mulheres fazem engenharia. Ainda é... A minha turma, graças a Deus, assim, tive um pouco de sorte, como diria o presidente. Sou uma pessoa de sorte. A minha turma, ela é quase 50% feminina. Então, uma realidade que não é o comum. É o anormal, não é o normal. E daí a importância da representatividade, de uma soberania feminina. Como a gente está falando aqui no episódio. Não podia deixar de citar que a presidente Nancy foi a primeira mulher ocupar a presidência do CREA do Rio Grande do Sul, uma coisa que demorou muitos anos para acontecer, né, presidente? Até hoje, 90 anos. Então... Completamos 90 anos ainda dessa forma. Acho que a gente tem muitos desafios para enfrentar em relação de espaço de mulheres na nossa profissão. Tem uma coisa interessante que tu falaste, que é que as mulheres, elas estão crescendo dentro da universidade, mas eu estou para te dizer que nós, pelos números que a gente tem, nós temos bastante meninas fazendo engenharia. O que nós temos que aumentar é o número de profissionais, porque muita gente, eu demorei 19 anos para me formar, mas eu atuei depois disso. O que é a nossa principal função na vida? É ser mãe, né? E a gente, às vezes, a gente coloca isso na frente, e as pessoas também colocam isso na frente, porque se tiver que escolher, às vezes, tem exemplo na pandemia, que se tu tiver que escolher algumas empresas entre um profissional homem e uma profissional mulher, eles acabam escolhendo o profissional homem, porque eles acham que ele é esteio de família, sendo que o estado do Rio Grande do Sul, estatisticamente, é um dos estados que tem mais mulheres como chefe de família, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que não só entrar estudante, a gente tem que galgar o nosso lugar depois que a gente sai da faculdade. No mercado de trabalho, né? No mercado de trabalho. Não, sim, e essa parte que você fala, assim, da parte de ser mãe, eu sou mãe. Mesmo? Sim, eu tenho uma filha de 4 anos, e é uma coisa que me toca, porque não é fácil. Eu levei todo esse tempo, porque eu fui mãe com 19 anos. Penso em desistir da faculdade todos os dias. Que idade você tem? Eu tenho 23 anos. 23. Eu já tinha 2 filhos com essa idade. E assim, Teve eu me ela sinto... no início, bem no início do curso. Isso que eu ia comentar agora. A Marcela assemelha um pouquinho da trajetória da Nancy. A Nancy eu também teve a segue Vitória. Segue firme. Não, isso que eu ia falar assim, citar, né? Que eu me sinto muito acolhida. Tanto lá dentro do meu CREA, que eu tenho no CREA Mulher, elas conversam comigo, não desiste, a gente tá aqui para apoiar vocês, né? E falta quanto tempo, Marcela? E falta 4 anos. Não, falta pouco. Falta pouco. Cada dia é menos tempo. Mas assim, eu penso assim, eu tô lutando por um exemplo para minha filha. Isso. Entendeu? Isso é uma parte do crescimento da educação dela. Então, isso eu sigo firme Tu vai ser um motivo de orgulho para ela cada vez que tu contar a história. Sim, vai por mim. Sim. Eu converso com ela, porque eu tô um pouco mais distante, né, agora, né? Falo, filha, isso é uma fase. É tudo... Tenta deixar o mais clarinho possível na cabecinha dela. Eu sei que ela vai entender. Não, mas não explica muito. Explica o suficiente pra... Não, é verdade. Explica o suficiente que ela consiga entender. Uhum. Depois, quem sabe, ela repete a história, né, tanto do filho mais velho da Mai, que é engenheiro civil, ou da Vitória, que acabou se formando em arquitetura e urbanismo e agora logo se forma em engenharia civil. A Vitória é a filha dela. Também faltava 2 anos para eu me formar, eu engravidei da Vitória. E aproveitando esse teu depoimento, Marcela, que eu ia comentar agora mesmo, pode ter certeza que assim como a Nancy, tu também vai ser inspiração. Por tudo que tu faz, por toda a tua trajetória. Não, a gente nunca quer ser... Eu acho tão esquisita essa coisa de ser inspiração, gente. Mas é. Não. Que legal. Mas aguenta. Aguenta porque é muito mais difícil tu desistir e voltar de qualquer coisa. Sim. Então, assim, e a gente não se gosta desistindo. Sim. Pra gente. Não é algo que tu vai fazer, claro. A gente sempre pensa na filha
que ela tem que ter orgulho da gente. Eu sempre pensava nisso também quando me lembrava da Vitória. Mas a gente tem que pensar também um pouco, não a gente ser egoísta, mas a gente tem que pensar um pouco na gente, porque a gente não vai gostar. Se tu desistir, depois tu vai ser muito mais difícil e talvez tu não consiga voltar se tu desistir. Então vai. Sim. E busca a rede de apoio e fala, olha, a gente não pode ser orgulhosa. Sim, É uma coisa que quando a gente é mãe, a gente não pode ser orgulhosa de não buscar ajuda. Então, E não dá pra olhar pra trás. É. Simplesmente a Não. gente tem que só seguir. engata primeiro e vai. Não, eu sigo aquela frase que você falou assim, eu olho pra mim como se eu estivesse olhando pro espelho e falando, você vai conseguir, Isso você aí, tem que isso aí. conseguir. Aqui a gente se teve... cobrando. Isso Porque, aí. tipo assim, é uma pressão tão grande da sociedade em si. E a gente se cobra também. Porque eles perguntam, mas e a sua filha? Por exemplo, eu tô aqui, cadê Isso, a sua filha? isso. Tá com quem? É. E, sabe, aquela E cobrança a gente assim. se cobra de não estar sendo uma boa mãe, Eu- inclusive de tu tempo estar estudando, de estar fazendo outras coisas. do tempo Mas todo. é um momento. Pensa que é uma fase que vai passar. Ai, E vai passar e tu vai sentir saudade de tudo isso. E a cobrança em cima da gente é bem maior, né? nossa, Porque se muito fosse grande. um rapaz que tivesse sentado ali com a filha lá em casa, ninguém ia Ninguém perguntar ia pra ele, perguntar. onde é que tá tua filha agora? Aqui a gente Né? tem o depoimento, Perguntar. dá pra ver que é diferentes realidades. A Jordana ainda não comentou, mas a Jordana, ela atualmente está como coordenadora regional, né? Lá do CREA Júnior de Santa Catarina. E a Jordana, eu já conhecia ela antigamente, mas assim como a minha rotina, a rotina dela também é um pouquinho complicada. Queria que ela falasse um pouquinho sobre as 1000 coisas que ela faz. Então, eu moro atualmente em São Carlos, Santa Catarina, uma cidadezinha pequena, próxima a Chapecó. Então, a gente tem pouco disponibilidade ali de estágio na cidade. Por ser uma cidade pequena, a gente não consegue estagiar muito ali. Então, eu tive que buscar formas de eu conseguir me manter na faculdade, porque eu faço federal, e também de estar longe da cidade dos meus pais, porque, querendo ou não, a gente acaba não tendo esse suporte da família, né? A mulher, quando ela sai da cidade e acaba indo para outra cidade, tem toda a questão de segurança, que é totalmente diferente do homem, como a gente comentou, né? E aí, a Ali sempre brinca que eu tenho vários empregos, porque eu tento focar muito na parte de pesquisa, extensão e também do home office. Agora, atualmente, eu ajudo uma perita judicial a montar laudo, então eu estou mais na área de pesquisa mesmo. E quando eu entrei nessa área, eu percebi o quanto é importante ter mulher, porque, querendo ou não, a mulher tem um olhar mais sensível. Acaba pensando muito na sociedade. Quando pensa em criar algo novo, quando pensa em inovar em algo, a mulher sempre pensa pelo bem de todo, pelo bem da família. Enfim, é bem diferente, porque tu entra num local assim que é muito masculino. Querendo ou não, é engenharia. Eu vejo, quando a gente vai pro laboratório, é cheio de homens. Então, a gente entra ali num campo meio que do adversário, tentando mudar as não pode se coisas. mixar, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Tem que... Isso. Não temixe. Não tem mixa, tem que ser coragem. E qual é a engenharia de vocês, Marcela e Jordana? Civil. Civil Civil, também. Uhum. Todas do meu time. Todas do meu time. Aqui temos 4 engenheiras civis. O que eu vou dizer? Civil, e eu só eu de ambiental. Talvez eu Nós tenha... somos, a gente é da mesma câmara. Talvez eu tenha escolhido um pouco. Talvez eu tenha um pouco de influência nesse time. Mas Que legal. muito obrigada por falar tudo isso, por dar esse depoimento. Eu acho que apresentar diferentes realidades e mostrar que diferentes realidades dão certo, literalmente, porque A Marcela tá como coordenadora lá, Eu sou Marcela. Mas coordenadora que estadual. coragem. As duas, né? Que bacana. Ô, Ali, eu queria assim, como a gente tá aqui com o tempo apertadinho, né? Assim, eu já entendi aqui o nosso programa do CREA Júnior, que os meninos, né, falaram no outro episódio, do que eles estão pensando aqui de projetos. E vocês, assim, rapidamente, por curiosidade, o que vocês lá no Mato Grosso, lá do meu colega presidente Juarez, em Santa Catarina, do meu colega presidente Kita, o que vocês querem lá fazer a diferença esse ano como coordenadoras do CREA Júnior? Assim, se fosse dizer um ponto que vocês querem focar naquilo como uma meta, assim, para dar uma virada de chave lá nos estados. A minha meta é estruturar o programa, firmar o programa. Ele tem quanto tempo lá? Ele tem já alguns anos, só que morreu, acho que na pandemia, e não teve a mesma pega depois Tá. e ficou um pouquinho Tem apagado. que dar uma sacudida. Exatamente, e é isso que eu pretendo. Eu pretendo Boa. estruturar, É um deixar desafio. muito, Isso é. muito Isso mesmo. a gente que arrancou lá do zero, a gente sabe É como é que é. muito É quase difícil. tu fazer novamente, né? Que legal. E essa é a minha meta. Que esse legal, ano. que legal. E tu, Jordana? Eu vou trazer como proposta, porque eu até lancei na coordenação ali,
que é a questão de dar voz ao estudante, de mostrar que eles também podem palestrar, que eles podem falar dos projetos de pesquisa. Concordo pela Tipo, botar eles no palco para eles saber como que realmente funciona, dar voz a eles, porque eu acho que isso é muito importante para eles saber como eles vão se sentir sendo profissionais de verdade também. Uma sugestão para vocês lá, isso a gente fez em Bagé, quando a gente foi lá numa palestra, e que geralmente a autoridade máxima no protocolo fica sempre por último. É do protocolo. A autoridade mais importante fica por último. E então, queriam me deixar por último quando a gente estava lá fazendo uma aproximação forte do CREA Júnior em Bagé, que é na parte sul do estado, né, na fronteira com o Uruguai, né, uma das fronteiras que a gente tem do estado. E quem ficou por último para falar não fui eu, foi o pessoal do CREA Júnior. Então, acho que é bacana, assim, vocês... isso vai muito da sensibilidade das lideranças que vocês têm, né? Vocês têm lá uma história que eu fico muito orgulhosa de vocês serem as meninas que estão à frente de um programa onde ainda não teve uma mulher na presidência. Sim, é um dos CREAs que não tem. Pode São sair dali, hein? pouquíssimos CREAs, né, que hoje tem. Então, ainda a gente sabe que a nossa profissão ainda é predominantemente masculina e a gente, eu acho que não pode, talvez, fazer a diferença... enaltecer que nós somos em minoria. Isso é importante na fala de vocês. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com os homens. Então, eu acho que esse é o segredo e a chave. Principalmente no CREA de vocês lá, que vocês têm os presidentes. Mas sei, por exemplo, que em Santa Catarina, o presidente Kita tem uma maioria de mulheres na diretoria. Então, acho isso é muito bacana, né? Muito legal. E agradecendo vocês, agradecendo por vocês contar um pouco da trajetória, agradecer as meninas também por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente nesse segundo episódio. A gente queria falar para todas vocês, jovens estudantes, mulheres, mães, toda a oportunidade que vocês tiverem, aproveitem. Todos os projetos que vocês puderem participar, participem. Tudo é valioso, tudo de alguma forma vai enriquecer a tua trajetória. E não poderíamos deixar de terminar com um conselho para vocês. Quer um conselho? Vem ser CREA Júnior. A gente tá muito devagar. Vamos de novo, mais vai. animada. Vamos lá. Quer um conselho? Vem ser CREA Júnior.